Aí, meus irmãos, temos uma leitura bastante conhecida da Igreja do Senhor, que está no livro de Romanos, capítulo de número 6 e o versículo de número 23. Quando meditava acerca desse versículo bíblico da palavra do Senhor, bastante me maravilhava, né? E queremos nesta noite nos apegar nesta parte que diz assim: porque o salário do pecado é a morte. E nós entendemos, meus amados irmãos, que o pecado é rebelião contra Deus. O pecado faz com que o ser humano, o homem, ele venha ficar debaixo da ira de Deus. O pecado traz ao homem sofrimento, angústia e tristeza em sua alma. E nós entendemos que o pecado só pode ser curado com um remédio. E esse remédio é o sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe que quando João, escrevendo a primeira epístola, ele disse que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o único remédio que pode nos curar a humanidade. É o sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós podemos observar 3 pontos da consequência do pecado. O primeiro ponto é a morte física. O segundo ponto é a morte espiritual. E o terceiro ponto é a morte eterna. Todo o pecado, ele traz as suas consequências. Me faz lembrar quando o Senhor Jesus Cristo, ele subiu ao monte para orar. E diz a Bíblia que pela manhã cedo o Senhor desce ao templo. E os escribas e fariseus tinham apanhado uma mulher no próprio ato de adultério. E leva a presença de Jesus e diz: olha, mestre, essa mulher aqui foi apanhada no próprio ato de adultério. E tu sabe que a lei de Moisés ordena que ela tem que ser apedrejada. E diz a Bíblia, queridos irmãos, que os escribas e fariseus diz: olha, Senhor, o que é que tu falas? O Senhor agora se inclina e começa a escrever com seu dedo na terra e olha para aqueles homens que queriam tirar a vida daquela mulher e diz: qual dentre vós que não tem pecado seja o primeiro que atire a pedra contra a vida dessa mulher. E diz a palavra de Deus que do maior ao menor soltaram a pedra e não apedrejaram aquela mulher. E o Senhor Jesus Cristo agora pega na mão daquela mulher e diz: mulher, olha ao teu redor e me diz aonde está o teu acusador. E aquela mulher diz: olha, Senhor, olha, mestre, não está mais aqui. O Senhor disse àquela mulher também: eu não te condeno, vai em paz e não peques mais. Observamos, querido, que o erro dessa mulher levou à morte. O pecado, a falha dessa mulher trouxe as suas consequências. E qual foi a consequência? A morte. Mas louvamos o Senhor Jesus Cristo, porque Ele não permitiu que aqueles homens tirassem a vida daquela mulher. Pelos olhos espiritual, querido, eu vejo aqui um adversário querendo tragar a alma dessa mulher, querendo tragar a sua vida. Mas o Senhor Jesus Cristo chegou primeiro e não permitiu. Porque o Senhor Jesus Cristo tinha um plano específico na vida dessa mulher. E não é diferente, meu prezado ouvinte, da palavra do Senhor. O Senhor, ele tem um plano específico em sua vida. Deus
em sua vida. Então que você, nessa noite, fique ciente que todo pecado, ele traz as suas consequências. Quem não se lembra da cidade de Sodoma e Gomorra? Era uma cidade que habitava a prostituição. Era uma cidade que habitava o pecado. O povo estava afastado de Deus. O povo estava distante de Deus. Ou melhor dizendo, Deus estava distante do povo. O pecado, a prostituição que havia na cidade de Sodoma e Gomorra, fez com que a presença de Deus, fez com que Deus se afastasse do povo. E qual foi a consequência do pecado da cidade Sodoma e Gomorra? Foi a morte. Foi tanto a morte espiritual como a física e a morte eterna. O pecado fez com que a mão do Senhor pesasse contra a cidade de Sodoma e Gomorra. Também podemos observar que o pecado, ele interrompe a comunhão de Deus com o homem. Certa vez o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele disse que o pecado do povo de Israel trouxe divisão entre Deus e o povo. O erro trouxe divisão. Aí o Espírito Santo me lembra de Adão e Eva. Quando diz a palavra de Deus, quando o Senhor ele tinha ordenado ao homem para que o homem não viesse comer do fruto daquela árvore. O Senhor ele disse a Adão que Adão poderia comer de toda a árvore que havia no jardim. Mas existia uma árvore que Adão não podia comer. Porque se certamente comesse, iria abrir o conhecimento do bem e do mal. E certamente ele iria morrer. Foi uma ordenança de Deus. Deus ele